Já estamos aqui com Elivaldo Barbosa em tempo real. Elivaldo, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Olá, Joelson, boa tarde Ali. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, que traz as preocupações do governo em relação às contas públicas. O governo está tentando ajustar aí os gastos com o pessoal e essa preocupação foi colocada hoje em reunião na Assembleia Legislativa. E os riscos são muitos, Elivaldo. Segundo uma exposição muito detalhada do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Elivaldo Barbosa, você falava a respeito de riscos até de atraso de pagamentos de salários? Exatamente, essa possibilidade existe, caso haja um desequilíbrio aí nas contas do governo. Por que esse risco de desequilíbrio existe? Porque as receitas, ou seja, a arrecadação do Estado, sobretudo com relação aos repasses da União para o Estado, como o Fundo de Participação do Estado, esse ritmo de crescimento das receitas é bem menor, inferior em relação à despesa, que é a maior preocupação. Tanto é que o governo do Estado já ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que estabelece limite de gastos da receita líquida do Estado com os seus servidores. É hora de apertar o cinto e Elivaldo Barbosa traz para nós os detalhes. O secretário Rafael Fonteles mostrou aos deputados cenário de alerta nas finanças do governo estadual. Nos últimos 12 meses, a queda real da receita, subtraindo a inflação, atingiu 5%. A situação piora nas despesas com pessoal, que já ultrapassaram em 200 milhões de reais o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A folha, como vai ser divulgado hoje, mas já foi divulgado oficialmente o relatório quadrimestral, foi ultrapassado o limite prudencial. 19 estados da federação ultrapassaram, 7 do Nordeste, na verdade todos ultrapassaram o limite de alerta. E a lei de responsabilidade fiscal já prevê algumas sanções, do tipo não pode novas nomeações, não pode criar novos cargos, não pode ter novas gratificações. Então é mais ou menos nessa obediência a essa lei que a gente tem que atuar para em 2 quadrimestres voltar a ficar abaixo do limite prudencial. O problema é que a conta não fecha. As despesas crescem sempre num ritmo bem mais acelerado do que a arrecadação. Por isso, o secretário de Fazenda já admitiu um projeto de lei do Executivo que estabeleça mecanismos que impeçam o crescimento da despesa em ritmo acima do dinheiro arrecadado. Na verdade, já está sendo proposto no governo federal uma PEC, né? Como vocês acompanharam, o ministro Meirelles apresentou essa PEC, que busca disciplinar esse crescimento do gasto público. A questão é exatamente como fazer com que a despesa cresça menos do que a receita, para que se corrija, para que se volte a ter superávit, volte a se ter equilíbrio. Então não tem como fazer mágica. Se a despesa crescer todo o tempo mais do que a receita, teremos certamente o colapso das finanças públicas, como nós já estamos vendo em alguns estados da federação. A gente não pode deixar acontecer no Piauí o que tem acontecido, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Os deputados cobraram mudanças na qualidade dos gastos do governo. Nós temos um desafio de manter a excelência, um nível de qualidade na prestação dos serviços públicos essenciais, saúde, educação, segurança pública, assistência social. De outro lado, manter o pagamento e o cumprimento dos planos de cargos, carreiras e salários, acordos que o próprio governo do Estado assumiu no ano passado, e também manter o nível de investimento, porque o Estado carece de infraestrutura para poder continuar se desenvolvendo. E a discussão agora já é sobre o possível apoio da Assembleia ao pacote de medidas do governo para controlar as finanças. O PMDB, nesse momento, nós temos uma posição de oposição, mas não uma oposição para acabar o Piauí. Então, aquilo que for para o bem do Estado, para que a economia do Estado não volte a ser o Rio de Janeiro ou o Rio Grande do Sul, terá o nosso apoio. Elivaldo, está claro aí que oposição e situação estão preocupados aí com a situação das contas públicas, das finanças. É tanto que vem essa PEC, que deve ser uma lei mais rigorosa até do que a lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Essa é uma onda já nacional, Joelson, que é exatamente de criar mecanismo legal para qualquer tipo de gasto atrelar à inflação.
a inflação para que não ocorra a despesa sempre aumentar num ritmo superior ao da receita. A gente torce, né, Livaldo, inclusive como cidadão também, para que se mantenha essa rede. O governo um esforço muito grande sobre esse aspecto que você aborda. Por exemplo, há categorias no governo ainda insatisfeitas com acordos em fase de cumprimento e que procuram pressionar o governo no sentido de conseguir essas vantagens. A habilidade do governo para sensibilizar esses segmentos será fundamental no momento para evitar transtorno na qualidade do serviço prestado à população. E olha, nós vamos agora falar a respeito de eleições. Eleições 2016. Eleições 2016. Oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Elivaldo Barbosa acompanhou uma situação, um encontro que envolve lideranças de Parnaíba, uma das nossas principais cidades, e que estão aí articulando nesse momento, em todos esses momentos, a situação lá do cenário político na cidade litorânea. Elivaldo Barbosa trouxe para a gente esse flagrante. Gelson, muito se tem falado, por exemplo, que o deputado José Hamilton, ex-prefeito de Parnaíba, o deputado Dr. Hélio Oliveira, do PR lá de Parnaíba, e o prefeito Florentino Neto não estão mais falando a mesma língua. Estariam aí divididos, separados, poderia ter candidaturas aí da base que é próxima ao governador Wellington Dias, em situação de divergência lá em Parnaíba. Bom, hoje nós tiramos a prova dos 9, ou pelo menos aproximamos dessa prova dos 9. Flagramos um encontro dos 3, conversando sobre situações administrativas, mas também sobre a situação política de Parnaíba. Elivaldo Barbosa em tempo real. O encontro foi na Assembleia Legislativa e tratou de emendas parlamentares com recursos destinados a Parnaíba. E, claro, também conversaram de política. O prefeito Florentino Neto e os deputados Dr. Hélio e Zé Hamilton Castelo Branco demonstraram um clima de união, mesmo sem detalhes de estratégias eleitorais. Nós temos um grupo em Parnaíba, que é um grupo unido e tudo mais, onde cada um pode ter sua posição, cada um pode ter seu pensamento, mas em cima de tudo tem que haver assim, um pensamento que é um pensamento pela Parnaíba. E nós estamos aqui tratando de assuntos e preocupações relativas à nossa cidade, que é a Parnaíba, que é a cidade que todos nós amamos. Aqui sempre houve um consenso entre todos nós de que prioridade nossa é estar focado naquilo que interessa a cidade, que interessa a Parnaíba. E, naturalmente, temos um diálogo muito aberto, muito tranquilo com o Florentino, com o Zé Hamilton. Temos, naturalmente, uma atenção especial à orientação do nosso governador. Mas, nesse momento, especificamente, nós estamos discutindo problemas de interesse da nossa cidade e, naturalmente, até do nosso estado. Vai além da nossa cidade essa situação e isso une a todos nós que queremos o bem da Parnaíba e do Piauí. Nós não temos por que razão não ter uma unidade de pensamento. Parnaíba está acima de todos nós, o estado do Piauí está acima de todos nós. Nosso interesse é Parnaíba se desenvolver, aquela região, e contribuir para o Estado nesse momento tão difícil que esse país atravessa. Estarão no mesmo palanque na campanha eleitoral? Não, nós não podemos falar sobre isso porque a lei eleitoral não permite ainda. A lei eleitoral não permite ainda, mas está todo mundo já sentado na mesma mesa, Elivaldo. Pode, não deve, né? Não deve. Tá certo. Mas todo mundo já sentado na mesma mesa, quem tinha um discurso um pouco mais firme já recua um pouco mais. Verdade. A situação deve ser resolvida. E agora, qual é a tendência em relação a esse grupo? Olha, como você disse, discursos mais amenos em relação a propostas anteriores, isso demonstra, Joelson, que o governador Wellington Dias, conforme declarou o deputado Dr. Hélio, entrou em campo na situação de Parnaíba e eu acho que em todo o estado do Piauí. Tem o dedo do governador? Entrou em campo, tem, total. Tem o dedo, a mão, o braço, o pé, tem tudo. Então, ele já está preocupado em manter os seus aliados mais próximos nessas eleições importantes dos municípios os maiores, mais importantes politicamente no estado. Agora, o que pode sair desse acordo, desse entendimento aí, lá na cidade de Parnaíba? O natural, Joelson, é a candidatura à reeleição do prefeito Florentino Neto.
a menos que ele próprio recue ou algum fator interno lá de Parnaíba possa ser preponderante para uma mudança de cenário de disputa eleitoral lá em Parnaíba. O normal é a base todinha lá unida, mas pleiteando a reeleição do prefeito, que tem todo o direito e está querendo também. Elivaldo Barbosa, aqui em Teresina, as grandes discussões envolvem, por exemplo, a candidatura ou a pré-candidatura da coronel Júlia Beatriz. Hoje eu conversei com a coronel Júlia Beatriz, ela prefere não falar sobre o assunto ainda, mas já disse que está tomando providências para garantir que tenha condições legais de ser pré-candidata a vice-prefeito na chapa de Doutor Pessoa. Está resolvendo burocracias, comunicando ao comando geral, providenciando um substituto no setor de gerenciamento de crises que ela mesma desenvolveu, pensou e criou. Somente depois dessas soluções, provavelmente até sexta-feira, vai falar abertamente e publicamente a respeito dessa pré-candidatura. O que não há dúvidas, Elivaldo, é que a coronel Júlia Beatriz é pré-candidata a vice na chapa de Doutor Pessoa. E, a princípio, ela está dividida entre duas legendas, o PR e o PMN. Está aí Elivaldo Barbosa em tempo real, trazendo informações para nós da política, Elivaldo. É isso, Joelson. Até amanhã, então. Grande abraço, até amanhã. Elivaldo Barbosa.